Nessa aula nós vamos apresentar algumas classificações para as funções. Uma função ela é chamada de função injetora se dois elementos distintos do domínio têm imagens distintas. Então eu coloquei duas funções aí como exemplo, a função f e a função g, sendo que somente a função f é injetora. Você observa que os elementos distintos do domínio têm imagens distintas, o que não ocorre com a função g, que, por exemplo, os elementos 0 e 1 do domínio dessa função têm a mesma imagem, que é o 5. A injetividade pode ser observada também no gráfico da função. Você observa que a função f aí à esquerda, se eu escolho dois elementos x1 e x2 arbitrários do domínio dessa função, eles têm imagens distintas. Porém, na função g, que está representada aí à direita, existem elementos distintos do domínio, que eu indiquei como x1 e x2, que têm a mesma imagem. Então a função g não é injetora. Uma função ela é chamada de sobrejetora se o contradomínio dessa função coincide com o seu conjunto imagem. Então eu coloquei aí também como exemplo duas funções, a função f e a função g, porém somente a função g é sobrejetora. Vamos dar uma olhada aí na função f. O contradomínio da função f é o conjunto que está à direita, que tem como elementos o 5 e o 8. Mas o conjunto imagem tem um único elemento que é o 5. Tá? Então esses dois conjuntos não coincidem, logo f não é sobrejetora. Mas já no caso da função g, o contradomínio dessa função tem como elementos o 5 e o 8, e o conjunto imagem também tem elementos 5 e 8. Tá? Como esses conjuntos coincidem, eu digo que essa função é sobrejetora. Essa situação também pode ser identificada por meio do gráfico de uma função, porque já vimos em aula anterior, se você não assistiu essa aula eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, que o conjunto imagem de uma função, quando ela está representada no plano cartesiano, é a projeção do gráfico dessa função sobre o eixo vertical, sobre o eixo y. Tá? Então, eu coloquei aí duas funções, a função f e a função g. A função f está definida no intervalo de 1 a 4, no intervalo de 0 a 6. Tá? Então, o contradomínio dessa função é aquele intervalo azulzinho ali, que vai do 0 até o 6 no eixo vertical. E a gente vê que ao projetarmos o gráfico dessa função sobre o eixo y, eu encontro o intervalo fechado em 1 e fechado em 5. Como contradomínio e imagem não coincidem, a função f desse meu exemplo não é sobrejetora. Já a função g, que eu defini no intervalo fechado em 1, fechado em 4, no intervalo fechado em 1, fechado em 5, ao projetar o gráfico dessa função sobre o eixo y, eu vejo que o conjunto imagem dessa função também é um intervalo fechado em 1, fechado em 5. Como o contradomínio e o conjunto imagem coincidem, a função g é sobrejetora nesse exemplo. Por fim, eu classifico uma função como bijetora se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, eu coloquei duas funções como exemplo, f e g, sendo que somente a função f é bijetora. Por quê? Primeiramente, ela é injetora, que elementos distintos do domínio têm imagens distintas. Isso não acontece com a função g. Tá? E, além disso, é fácil ver que o contradomínio coincide com o conjunto imagem. Quando as funções elas têm domínio e contradomínio com um número finito de elementos, estabelecer uma bijeção entre esses dois conjuntos implica que esses dois conjuntos necessariamente têm o mesmo número de elementos. Tá? Então, se eu tenho uma função bijetora de A em B e o conjunto A tem 3 elementos, tá? Como é o nosso caso, isso obriga que o conjunto B também tenha 3 elementos. Bem, quando a gente representou funções no plano cartesiano, quando a gente construiu o gráfico de uma função, restou uma pergunta a ser respondida. Será que qualquer curva no plano cartesiano representa graficamente uma função? E a resposta está aí, ó. Nem toda curva no plano cartesiano
é representação gráfica de uma função, porque lembre-se da definição. Uma função é uma relação entre dois conjuntos, de modo que cada elemento do primeiro conjunto está associado a um único elemento no segundo conjunto. Nessa curva, por exemplo, que eu construí à esquerda, eu vejo que o mesmo valor de x ele está associado a dois valores de y, que eu indiquei aí por y1 e y2. Se eu fosse representar essa situação através do diagrama de flechas, é como se eu tivesse o elemento x1 do domínio, tá, associado a duas imagens y1 e y2. E isso não caracteriza uma função.